Vamos compartilhar, irmãos, do que está em Isaías capítulo 46, verso 3, depois de Isaías 49, versos 15 e 16. Isaías 46, verso 3. Vamos ler? Escutem-me, ó descendentes de Jacó, todos vocês que restam do povo de Israel, vocês a quem sustento desde que foram concebidos e que carrego desde o seu nascimento. Agora os versículos em 49, capítulo 49, versos 15 e 16. Vamos lá? Haverá mãe que possa esquecer-se do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa se esquecer dele. Eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos e os seus muros estão sempre diante de mim. Nós as temos entre nós. Falo de mães que estão sob pressão. Elas cuidam das crianças, filhos e filhas, outras não somente dos filhos e filhas, mas filhos e filhas doentes. Há aquelas que cuidam de pais doentes, mães doentes, irmãos doentes. Há mães aqui em Campo Grande que ainda lavam roupa sem máquina de lavar. Acreditem, nem todo mundo tem máquina de lavar ainda. Limpam a casa hoje para amanhã ter de fazer tudo de novo. Fazem comida, algumas não muito boas, mas outras maravilhosas. Mas não importa, fazem comida. Praticamente a maioria das mães de hoje trabalha fora e na grande maioria das vezes porque precisam e não por uma questão de se sentirem livres ou liberadas ou modernas. Em relação às que fazem tudo isto, há no meio delas as que não são reconhecidas e ainda são acusadas de negligentes, preguiçosas, relaxadas. Pesquisas, irmãos, interessantes que feitas tanto nos Estados Unidos como no Brasil, analisando o comportamento de crianças cujos pais trabalham fora, têm encontrado crianças felizes mesmo vivendo esta situação, assim como tem encontrado crianças com sérios problemas emocionais também por causa disto. Constatam tais pesquisas que a ausência física dos pais devido ao trabalho pode sim afetar o desenvolvimento das crianças, dependendo da qualidade do tempo compartilhado e do suporte emocional oferecido. Há situações quando os pais, mesmo trabalhando fora, porque logram manter uma presença emocional significativa e se envolvem ativamente na vida dos filhos, os efeitos negativos da ausência física podem ser mitigados, ainda que não eliminados de forma completa. E eu posso dizer, irmãos, pessoalmente, de experiência pessoal, era muito bom. Eu saí da escola cedo, eu ia já sozinho para a escola com 7 anos de idade, a escola ficava a uns 4 quilômetros de distância, e quando eu voltava, eu sabia que a minha mãe estava em casa me aguardando. Isso era muito bom, não é? Hoje, depois que a gente vai ficando adulto, é que consegue equilibrar melhor essas coisas. Assim como há estudos que demonstram que mesmo quando os pais residem com os filhos, a falta de envolvimento ativo pode ser tão prejudicial quanto a ausência física completa, pois esse comportamento impacta negativamente o desenvolvimento emocional e social da criança. Há situações nas quais a presença física dos pais se mostra desastrosa. A ideia de que não basta estar junto dos filhos e filhas, é preciso compartilhar com eles um tempo de qualidade, e esta realidade vem sendo, obviamente, cada vez mais dificultada, não é? Pelas exigências da sociedade de hoje. Um dos dilemas de hoje tem sido, por exemplo, como tirar o celular da criança, mas colocar no lugar do celular algo que envolva positivamente a criança. E vamos ser francos e honestos, isso não é fácil não, irmãos. Que às vezes o celular resolve o problema do pai e da mãe, que não tem tempo, está cansado, não é? E não tem como dar a atenção necessária às crianças, e acaba
o celular servindo de babá, de mamãe e de papai, o que é, obviamente, muito ruim. Mas vamos ser honestos, né? Há de se procurar melhorar isso. Isso não é fácil. Sabemos que uma coisa é saber e falar. Outra coisa é saber, falar, mas fazer acontecer. Uma vez eu vi um filme americano antigo daquele tempo que nos Estados Unidos só tinham mais de 3 filhos, quem era católico ou batista. Só os católicos e batistas é que tinham mais de 3 filhos. O resto sempre já começava a ter 2 e ter 1, e olhe lá. Não é? Então, o filme era desse tempo e, portanto, vivia uma realidade daquele tempo. E o filme mostra uma cena onde uma mãe, com um bebê de 1 ano no colo aos gritos, porque queria mamar, enquanto um menino e uma menina com idades próximas estavam derramando leite na mesa do café, porque ambos queriam tomar o leite na mesma caneca. Na parte de cima, o menino já maior enchia a banheira, que começava a transbordar do banheiro. Quando a mãe percebeu, por ver a água já descendo, né, a escada da sala, e se apronta para subir, nesse momento o telefone toca. Eu não sei quem inventou essa lei, de que quando o telefone toca tem que ser atendido, não importa a hora que o telefone está tocando. Eu acho que isso é um assunto para o juízo final. O fato é que a mãe do filme desistiu de interromper a inundação que estava começando para atender o telefone com uma mão, enquanto a outra segurava o bebê, que gritava com mais força ainda. Quem estava no telefone era o pastor da igreja. Ah, irmã, aqui é o pastor, eu estou fazendo a minha devocional, e aí pensei na irmã, me lembrei da irmã, que bom, né? Resolvi ligar para saber se está tudo bem. Que bom, reverendo. Quase em agonia. Foi na hora certa que o senhor ligou, olha, fala aí com o seu chefe, para mandar pelo menos 3 anjos aqui para casa, ou eu vou ter que chamar o corpo de bombeiros. Eu não vou ficar sem saber o que fazer. Agora, não vai ficar bem para os anjos, né? Tem que mandar os bombeiros para resolver um problema na casa de um crente. Ela disse, mamães desta igreja, mamães conosco, mamães que nos acompanham pela internet, vocês precisam de encorajamento, de ânimo, para continuarem sendo mães. E como disse aí na canção que na poesia que foi lida, né? As que geram sem amor, e aí não merecem, na verdade, são chamadas de mães. Eu sei que há mães que são capazes de atitudes além do humano, por causa dos seus filhos. Eu li uma história, irmãos, uma vez, e eu dei o crédito, porque foi da revista Seleções do Reader's Digest, e ela era uma revista muito séria. Hoje ainda existe, mas já não tem a mesma divulgação que havia. E o autor estava abordando assuntos que são aparentemente inexplicáveis, né? Porque são quase que fogem ao natural, se tornam quase que sobrenaturais, sem envolver a questão religiosa. E um dos casos que ele contou, o nome da cidade, o local que aconteceu, para deixar claro que a coisa foi documentada, foi a de um filho que estava com a mãe no carro, precisaram parar o carro para ele trocar o pneu. E quando ele entrou por debaixo do carro para ajeitar um macaco, que não conseguia encontrar lugar, e o macaco caiu. E o carro caiu em cima dele. No desespero, a mãe conseguiu levantar o carro. E ninguém consegue explicar que força é essa que ela teve, uma mulher para levantar um carro, né? Para que desse tempo do filho bem machucado ainda conseguir sair debaixo de carro. E os médicos só diziam, mãe, se sua mãe explica, sua mãe sabe fazer isso, né? Mas a gente não tem como explicar isso racionalmente, cientificamente, mas não importa, né? A questão está num derramamento de amor por parte da mãe, não é, que nesse momento foi capaz de ter essa força realmente extraordinária. Eu sei que há mães que são capazes, então, de atitudes além do humano, né, por causa dos seus filhos. O Dr. William Walsh Gladstone foi 4 vezes primeiro-ministro do Reino Unido. Ele contava que um dos momentos mais difíceis da sua vida não foi quando ele precisou debater, votar, lutar por essa ou aquela questão, mas quando ele teve de anunciar a morte da princesa Alice, filha da rainha Vitória, à Câmara dos Comuns. Ele disse, senhores, como vocês sabem, a neta da nossa rainha Vitória está muito enferma, está bastante doente, com difteria. Os médicos disseram à sua mãe, a nossa princesa Alice, que sob circunstância alguma ela beijasse a sua filha, pois isso seria colocar em risco sua vida
ao respirar o hálito da criança, mas porque a sua filhinha há poucos dias começou a lutar para respirar, a nossa princesa, não se importando com os avisos dos médicos, pegou a sua pequena em seus braços, a abraçou para evitar que ela engasgasse e passou a massageá-la. Mas em dado momento, a sua criança lhe disse: mamãe, me dê um beijo, me dê um beijo. Sem pensar em si mesma e não se importando com as tentativas das pessoas próximas em não permitir que isso acontecesse, nossa princesa e mãe beijou ternamente a sua filha. E aconteceu o que haviam previsto. Ela contraiu também a difteria e hoje, dia 14 de dezembro de 1878, nossa princesa foi ficar para sempre com o Senhor. Sem dúvida, meus amados, o verdadeiro amor esquece, não é, de si mesmo. O amor não busca seus interesses, disse Paulo lá no hino ao amor, do capítulo 15 de Coríntios. O verdadeiro amor não conhece perigo. O amor verdadeiro não conta o custo. Verdade, a Bíblia diz: muitas águas não podem apagar o amor, nem as inundações podem afogá-lo. Cânticos 8:7. Deus, por amor a nós, enviou o seu Filho Jesus Cristo do céu à terra e com ele nos beijou. Ele chegou muito perto, falou conosco, viveu conosco, humanos na terra, mas então, como a mãe dessa história, ele morreu por causa da nossa doença. Nós passamos o nosso pecado para ele, o que o fez morrer na cruz como consequência. É assim que o amor de Deus é, profundo. Deus aceitou até a morte em seu amor por nós. Que tal a atitude de Deus, então, em se comparar a uma mãe, como ele faz nesse texto de Isaías, né? Criando uma certa confusão teológica, porque ele se compara a uma mãe. As mães de hoje precisam de encorajamento, e talvez nada seja tão encorajador quanto isto, Deus se comparando a uma mãe. Escute-me, ó casa de Jacó, vocês que restam da nação de Israel, vocês a quem tenho sustentado desde que foram concebidos e que tenho carregados, e o texto original é carregado no meu ventre, desde o seu nascimento. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, seus muros estão sempre diante de mim. E ainda podemos reforçar isto, né, com Isaías 66:13. Como uma mãe conforta seu filho, assim eu te consolarei, e você será consolado. Nesse domingo, dia das mães, lembremos-nos de que quando chamamos Deus de nosso Pai celestial, nós estamos presos a uma conexão com a figura de um pai humano. Nós cremos, ensinamos e confessamos, à luz das Sagradas Escrituras, Deus como o Criador do universo, Deus como o ser original, Deus como o governador soberano de tudo que existe, Deus como o juiz supremo e justo. E quando à luz também das Escrituras, a teologia cristã nos revela Deus em Jesus Cristo, que foi um homem, não há como não termos a imagem masculina de Deus, o que não significa que a masculinidade de Deus seja do tipo da masculinidade do homem, do ser humano. Por isto, autorizados pela Bíblia, nós podemos expandir o nosso horizonte e sem perder o referencial de Deus, nos apresentado, né, com pronomes e títulos masculinos, como Pai, Rei, Senhor, e em Jesus Cristo como Filho do Homem, nós podemos mergulhar nessa sua realidade de ser Deus como Pai e Espírito Santo, e aí ser Espírito. E porque Deus é Espírito, nos diz a palavra, ele não é um ser humano da forma que nós podemos ou pensamos. E aí podemos, por outro lado, aceitar, extasiados, que os sentimentos de Deus também podem ser comparados aos sentimentos de uma mãe. Por isso, para Isaías, o Deus que se apresenta ao profeta, e ele usa a palavra hebraica Yavé, o Senhor eterno, se comparou a uma mãe, nos confortando e nos sustentando como uma mãe, numa forma de encorajamento maravilhoso para as mães, que como mães amam e se dão a seus filhos.
Mamães em Cristo, vocês são vislumbres de Deus para seus filhos. E isso se torna possível sempre que, por causa de Jesus Cristo, Deus se torna real na sua vida como esposa e como mãe. O pensador anglicano C.S. Lewis nos fornece os argumentos para que entendamos que uma mulher que seja um vislumbre de Deus e que luta por seus próprios filhos e marido, ela faz e dirige ou levanta uma luta, ele dizia, contra o resto do mundo. Mas como lutar contra o resto do mundo é uma tarefa gigantesca, a promessa de Deus é mais do que oportuna. Veja, eu gravei você nas palmas da minha mão. Paulo apóstolo, quando escrevendo a Timóteo, sentiu que precisava ajudá-lo com a questão das mulheres cristãs da sua região, Éfeso, e por isso orientou ao jovem pastor que ensinasse às mulheres cristãs da sua região que a mulher seria salva dando luz a filhos, se elas permanecessem na fé, no amor, na santidade, com um bom senso. 1 Timóteo 2,15. Ora, quando Paulo escreveu isto, não estava falando de uma salvação que tinha que acontecer ou ser mantida ou conseguida pelo esforço pessoal. Não a igreja de Éfeso, porque foi a igreja de Éfeso que Paulo ensinou a salvação pela graça por meio da fé, sem obras. Paulo orientando a Timóteo a enfrentar uma questão contextual de uma sociedade pagã, orientou que o jovem pregador ensinasse as mulheres para que elas não pensassem que para ser salvas de fato precisavam ser ativas na igreja como os homens, precisavam participar de tudo que os homens participavam, e algumas até alegavam os exemplos das sacerdotisas pagãs, que tinham posições no culto pagão de bastante importância e de importância também na sociedade, e reclamavam, sem dúvida reclamavam. Nós não somos agora livres em Cristo? Ele nos trouxe e não nos trouxe a verdadeira liberdade, por que não podemos fazer isso, fazer aquilo? Porque recebemos, inclusive, a orientação de ficarmos caladas na igreja e perguntarmos as coisas aos nossos maridos. É claro, irmãos, que tudo tem que ser entendido dentro de um contexto e, às vezes, nas entrelinhas, não é? Tem explicações para algumas coisas que alguns grupos acabam assumindo posturas que não são realmente equilibradas. Porque o mesmo texto, ou a mesma carta de Paulo que diz para as mulheres ficarem caladas na igreja, diz que quando a mulher fosse profetizar, tinha que cobrir a cabeça. Como é que alguém vai profetizar sem falar? E é bom lembrar que o verbo profetel, não é usado no Novo Testamento, também se aplicava para a pregação. Havia momentos, então, em que isso era possível. Alguns historiadores entendem que era mais naquela questão de se falar em línguas, porque era um dom cobiçado por todo mundo, era muito importante, todo mundo queria falar em línguas, né? Daí Paulo vem dizer, vocês querem os melhores dons? Então procurem, mas eu vou mostrar a vocês uma coisa mais excelente, que é o amor. E naquela confusão, né, de se falar as coisas que nem eram línguas, ele usa duas palavras diferentes, para que a gente entenda isso, ele tem que fazer essa recomendação, mas não era uma coisa generalizada que teria que acontecer de outra forma, mas esse é o caso desse contexto. Essa reclamação das mulheres leva, então, Paulo a recomendar ao pastor Timóteo que diga a elas, não, diga a elas que elas fazendo e assumindo a função da esposa, cuidando da casa, cuidando da família, elas vão ser salvas, porque elas são salvas pela fé, elas não são salvas pelas obras. Tranquilize-as a respeito disso, né? E até porque que importância enorme tem a mãe nessa situação de educar, inclusive, suas crianças na fé do Senhor. Destacou que elas, colocando a sua fé em Jesus Cristo, fez o apóstolo, já estavam salvas, vivendo a vida normal do lar, isto é, fazendo o que as mulheres podiam fazer dentro do contexto social no qual viviam. E a prova que elas estariam salvas, provas e não condições para serem salvas, é que elas permaneceriam na fé, no amor e no equilíbrio comum às pessoas salvas, abençoando suas famílias, sendo, diríamos, vislumbres de Deus. E que, como vislumbres de Deus, lutassem por suas famílias contra o resto do mundo. É interessante, irmãos, o costume das mães de normalmente estarem ao lado dos seus filhos, né? Mesmo quando eles erram. Em Cristo Jesus, Deus se coloca ao lado dos que lhe pertencem e, sem endossar os seus erros, Deus não endossa os erros de quem lhe pertence, sem apoiar tais erros, Deus, no entanto, age em defesa dos que se tornaram seus filhos
e filhas em Jesus Cristo, e na correção, na disciplina, Deus mostra o seu amor. Queridas mamães, mas também queridos papais e queridos filhos e filhas, nós temos nas Escrituras Sagradas as afirmações que nos falam de Deus, nos olhando como um pai, mas também nos vendo como uma mãe. Então experimentemos isto, comecemos a nos aproximar cada vez mais da sua palavra. Repetidamente leiamos suas palavras na Bíblia, e se elas nos falarão sobre santidade, sobre lutar contra o pecado, contra a injustiça e imoralidade, e falarão, elas também nos falarão repetidas vezes, amados e amadas, elas nos falarão dizendo: vocês, a quem tenho sustentado desde que foram concebidos, que tenho carregado desde o seu nascimento, como a mãe carrega o neném no ventre, será que uma mãe pode esquecer-se do seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de vocês. Veja, eu gravei vocês, vamos pôr no plural, né? Eu gravei vocês nas palmas das minhas mãos. Seus muros, suas casas, suas realizações estarão sempre diante de mim. Como uma mãe conforta o seu filho, assim eu consolarei você, e você será consolado. Que Deus te abençoe, mamãe, nesse domingo, e a nós todos. Amém.